Então vamos lá, Carlos. Vamos falar hoje sobre a queda livre. Vamos falar sobre a queda livre. Beleza? Maravilha. Cara, nós sabemos que o planeta Terra puxa os corpos, faz os corpos que são soltos na sua superfície caírem de uma maneira acelerada, né? Porque existe ali uma força-peso. Quando a gente entrar na parte de forças, eu vou explicar isso em mais detalhes. Por enquanto, eu só estou falando isso porque eu sei que você já sabe, só precisa revisar, né? Então tem uma força puxando para baixo que faz esses caras acelerarem. E os corpos, independente da massa, na superfície da Terra, cairão com a seguinte aceleração de 10 metros por segundo, ou 10 metros por segundo ao quadrado, que é uma aceleração violentinha, tá? Quer dizer que a cada segundo que passa aumenta 10 metros por segundo de velocidade. Quer dizer que se você pula de um prédio, um segundo depois você já está a 10 metros por segundo. Sabe quanto é isso em quilômetros por hora? Tem que fazer aqui a conversão. 36 km por hora. Muito bem. Em um segundo você já está indo a 36 km por hora. Só multiplicar por 3,6, né? E 2 segundos depois que você saltou? Aí você já tá em 30. Em 72 km por hora. E 3 segundos depois? Aí, 108 km dependendo por da hora. altura do pé, você já tá espatifado no chão. Sim, sim, supondo um prédio bem alto, né? Sim. Caraca, em 3 segundos, o cara já está a mais de 100 km por hora. Isso é uma aceleração de qual carro? Uma Ferrari. Não sei nem se a Ferrari tem essa aceleração de chegar em 100 em 3 segundos, passar de 100, né? Olha que doideira. Então a aceleração da Terra é violenta, né? É violenta, faz os corpos acelerarem, faz os corpos variarem muito de velocidade, né? E aí, Carlos, então, na prática, o que nós temos quando alguma coisa cai do alto de um prédio? Na prática, alguma coisa caindo do alto do prédio, se cai em queda livre, cai com essa aceleração, aumenta de velocidade, está caindo em linha reta. Nós temos na prática o quê? O movimento uniformemente variado, que a gente estudou na aula passada. Vamos relembrar as equações desse movimento? Vamos relembrar. A equação básica é que a aceleração determina uma variação de velocidade num certo intervalo de tempo, que é o que nós já estamos conversando. Obviamente, então, você pode montar uma função horária da velocidade, ou seja, como a velocidade muda à medida que muda o tempo. É ou não é? Claro que se o cara está indo cada vez mais rápido, ele está se deslocando em espaços cada vez maiores, ele está andando cada vez mais espaços, né? Então você também pode montar uma equação horária das posições, ou uma função horária das posições, né? E se não der tempo, você pode usar também a fórmula de Torricelli, que relaciona espaços e velocidades sem a variável t. Velocidade final igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2a delta S. Meu amigo, sabe o que vai mudar do movimento uniformemente variado para queda livre? Vai mudar. Vai mudar só as cargas, possivelmente. Nada. Só vai mudar umas letrinhas, porque alguns autores Vai preferem, mudar em as vez de cargas. chamar isso aqui, a distância do prédio, alguns chamam de ΔH. Ah, Que é a tá. Então altura. aqui vai Vai aparecer mudar só as cargas. Na prática, a forma vai ser a mesma. exatamente. Eu até gosto de usar as mesmas fórmulas. Porque às vezes quando o professor apresenta essas fórmulas como ΔH, H igual a H0 mais V0T mais GT ao quadrado sobre 2. Opa, já ia passando batido sobre 2 aqui, ó. Eu ia falar isso agora. Tá faltando um sobre 2 aí em Torricelli. Eu fiz para ver se você estava atento, ó. Te peguei, ó. Mentira, eu que esqueci mesmo. Né? Aí o aluno vê assim, caramba, vê quadrado V0
ao quadrado mais 2G vezes ΔH, ele fica achando que são mais 5 fórmulas novas da física, que ele vai ter que decorar. Meu Deus, física é cheio de fórmula. Não, é as mesmas fórmulas que você já estava trabalhando, com uma interpretação na vertical. Claro que, no caso aí da aceleração, o que está acelerando os corpos nesse caso? Não é mais um carro, não é mais uma moto, não é mais você empurrando um carrinho. É a Terra puxando com a aceleração da gravidade. Aí os caras vão lá e mudam isso aqui para G. Mudam isso aqui para G. Mudam isso aqui para G. Bobeira. No ΔS, eles mudam isso aqui para ΔH. Bobeira, eu chamo isso aqui de H. H igual a H0. Mas, cara, você já entendeu que a gente está trabalhando em cima das mesmas fórmulas. Tá? Aí vamos falar uma coisa importante. No caso da queda livre, nós supomos que você está sempre abandonando, largando um objeto que estava inicialmente em repouso. Então, se o problema falar sobre queda livre, um objeto que inicialmente estava em repouso, a gente sabe, então, que a velocidade inicial do cara era 0. Aí as formulinhas, né, se V0 for igual a 0, você vai ter uma função da velocidade que vai ser V é igual a GT. Você vai ter uma função da variação de espaço aqui, em que ΔS, se eu jogar esse S0 para o outro lado, vira ΔS. Ou melhor, ΔH, tanto faz. Eu vou botar ΔH porque eu não sei o que pode aparecer, mas você já está sabendo que é a mesma coisa que ΔS, né? Se aqui é 0, 0 vezes o tempo dá 0, sobra só GT ao quadrado sobre 2. E em Torricelli, se isso aqui for 0, vai ficar que V ao quadrado é igual a 2G ΔH. Lembrando, Carlos, mais uma vez, que tudo isso veio daqui. Se você nem quiser decorar, quiser usar a sua lógica, pô, eu já tenho essas fórmulas, eu já treinei. Eu não quero nem saber de mudar letra, não. Eu vou usar essas aí do movimento uniforme de variação. Ótimo, tá apoiado, eu te apoio. Eu também fazia isso na época de estudante, porque eu nunca fui bom em decorar, eu nunca fui decorador. Eu era mais um cara que preferia entender, para não precisar decorar muito. Então eu entendi, às vezes eu conseguia até deduzir fórmulas, então eu ia para a prova mais tranquilo. Né? Quando tu decorou muito, não sei se você tem essa impressão de ir muito inseguro. Se eu tivesse uma prova, tipo aquelas de biologia, que não tinha jeito. Biologia é nome pra cacete, de hormônio que entra, que sai da planta. Química orgânica, que é decoreba. Química orgânica, ciclo de Krebs. Caraca, mano. Inclusive, é por causa disso que eu tenho um ódio mortal por química orgânica. Eu nunca tive um bad time tão ruim estudando quanto foi ano passado para química orgânica. Quando eu peguei a última prova, eu vi que eu passei, eu gritei, graças a Deus, não vou ter mais que estudar esta merda. Tá muito enganado que tu vai estudar pro Enem, pro vestibular agora. Infelizmente. Não adianta ter raiva que ela volta pior, meu amigo. Ai. Se você quiser, eu te dou uma ajuda nisso, tá? Era chato porque é decorar, é só decorar. A química orgânica... É tanta coisa que você fica tipo... Ela é muito chata, principalmente no início. Se tu... Realmente, aí não tem jeito. Existe a palavra decorar que faz parte do estudo. Se tu decorar bem esse início, no final as coisas que têm lógica vão se encaixando. Né? Net, et, prop, but. Isso não tem jeito, tem que decorar, uma nomenclatura, né? Aldeído, cetona, ácido carboxílico, éter, éster. Decorou ali, vai ter que decorar. Se tu quiser uma ajuda, depois eu posso te dar uma aula disso, tá? Mas, então, por ter essa dificuldade também como a sua, eu sempre gosto de apresentar para os meus alunos a lógica, para você não ficar achando que, nossa, apareceram mais 5 fórmulas novas. Física é um saco, é cheio de fórmula. Não é bem assim. Existe uma lógica por trás de cada fórmula, e essas fórmulas da queda livre que eu estou te explicando, é como se fosse sempre que o cara abandona um corpo de um prédio e quer estudar qual é a altura do prédio. Você pode usar essas fórmulas simplificadas. Mas se tu não quiser decorar, quiser usar no peito e na raça, no braço, as fórmulas que você já tem, fazendo as devidas adaptações, se V0 é 0, vai cortar.
Se ali é V0 é 0, vai cortar do Torricelli também? Você pode ir no peito e na raça que você também acerta igualzinho. Tá legal? Então, primeiro a queda livre, que depois a gente ainda vai falar sobre o movimento vertical. Então, primeiro a gente está trabalhando só de cima para baixo, a gente está abandonando os corpos. Depois a gente vai estudar também jogar de baixo para cima. E depois de ensinar vetores, ou relembrar vetores, eu vamos falar também sobre lançar inclinado, formando um ângulo, beleza? Se liga, não dormem não. Podemos fazer o primeiro exercício? Uhum. Já mandei a foto para você, não mandei? É o A2, né? Olha só, o primeiro... Eu quero, Carlos, que você vá e faça agora o A3, o verdinho, A3. A3. Beleza? Porque o A2 é de lançamento vertical. Por enquanto você... Isso, porque esse livro é volume único, ele deu tudo junto. Primeiro o A3. Já posso apagar o quadro? Pode. Quer dar mais uma copiada? Se quiser, eu deixo aí. Vou deixar aí mais um minuto para você fazer suas anotações aí. Ok. Eu tô gravando a aula, tá, Carlos? Para depois você dar uma conferida se quiser, tá bom? Ok. E foi mal, tá copiando? Não, tô com exercício. Já tô copiando exercício. Então ele fala que a gente abandonou um objeto situado a 80 metros do solo. É bom fazer o desenho, o esquema, que isso te ajuda a imaginar o problema, tá? O sentido da gravidade, você sabe que ele vai ser acelerado. Se falou abandona, você sabe que a velocidade inicial é 0. A gravidade, 10 metros por segundo por segundo. Abandona-se um corpo de um ponto situado 80 metros acima do solo, adote gravidade 10, expresse a resistência do ar, determine o instante em que o móvel atinge o solo. Ah, eu quero saber qual é o tempo que vai levar para ele descer esses 80 metros. Na prática, não é isso? Uhum. Então você tem uma altura de 80 metros. Dá para resolver por Torricelli. Não. Em Torricelli não tem a variável t. Você já fez por Torricelli? Sim. Se você jogou em Torricelli, você vai achar a velocidade final. Que até é a letra B. Até é a letra B. Não é isso? A letra B ele pergunta... Mas no final não é GT ao quadrado sobre 2? Isso não é Torricelli. Você falou que fez por... Isso é equação horária das posições, desculpa. Isso, equação horária das posições. Eu fiz a equação horária das posições. A altura percorrida vai ser GT ao quadrado sobre 2. Porque o V0T vai ser cortado, porque a velocidade inicial era 0. Então a altura, que é 80, é G, que é 10, vezes T ao quadrado sobre 2. Já vou cortar logo 0 com 0, mando 2 para lá multiplicando. Então eu vou ter que T ao quadrado é igual a 16
logo T raiz de 16, que dá 4 segundos. Achou isso, Carlos? Sim. Maravilha. E na letra B? Na letra B ele pergunta qual é a velocidade com que o cara vai chegar lá embaixo. A velocidade com que ele vai chegar lá embaixo vai ser o quê? GT. Se ele foi abandonado, o V0 nem bota no V0 mais AT, não precisa. É só AT, no caso aí GT, né? Velocidade então vai ser 10 vezes. Você já achou que vai ficar 4 segundos sendo acelerado com a gravidade de 10, então 10 vezes 4. Ele vai chegar lá embaixo com uma velocidade de 40 metros por segundo. 40 metros por segundo. Se perguntasse em quilômetros por hora, era só multiplicar por 3,6. Ia dar Cada 120 e pouquinho quilômetros por hora. 144 quilômetros por hora. 44? É. Vamos fazer? Só para... É, só pra ficar legal. Ó, eu gosto de fazer assim, ó. Esse zero já faz esse cara virar 36. Aí vira 4 vezes 36. 4 vezes 6, 24, vão 2. 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. Olha lá. 144. Que pode acontecer isso, né? Da questão da tudo em metros, metros por segundo ao quadrado, nananana, e perguntar a velocidade em quilômetros por hora, para usar mais uma noçãozinha física e saber se você consegue converter de metros por segundo para quilômetros por hora. Você vai ter que multiplicar por 3,6. Beleza, Carlos? Uhum. Agora eu quero que você faça o V3. V3. V3, na mesma página. Faz o V3 aí. Ela é bem semelhante ao que você acabou de fazer. Se você só me der as respostas e preferir que... Você que sabe, se quiser eu faço o gabarito com você. 1 minutinho e a gente corrige, tá? O problema diz o seguinte, que abandonamos uma pedra a 20 metros de altura do solo. E eu quero saber o tempo para ela descer, o tempo que vai levar para ela chegar lá embaixo e com que velocidade ela vai chegar lá embaixo. E aí, Carlos? A A deu 2 segundos e a B deu 20 metros por segundo. Vamos lá, vamos ver? Então eu quero saber quanto tempo vai levar para ela percorrer essa altura, sendo a velocidade inicial 0, né? Então ficou GT
ao quadrado sobre 2. Aquele finalzinho da equação horária do movimento, né? Já que o restante zera. A altura é 20, a gravidade é 10, o tempo ao quadrado aqui, o que eu quero saber, sobre 2. Corto, jogo 2 para lá multiplicando. Então, tempo ao quadrado é igual a 4, logo o tempo é 2 segundos. Muito bem. E na letra B, se ele quer saber a velocidade com que ela chega lá embaixo, ora, é só você substituir na equação horária da velocidade, que seria V igual a V0 mais AT, mas eu sei que ela foi abandonada, então V0 é 0. E aqui eu boto um G, né? Fica muito mais simples, V igual a GT. Mas eu deduzi, eu preferi deduzir, você não precisa decorar. 10, que é a gravidade, vezes 2 segundos. Que vai dar 20 metros por segundo, que é quanto em quilômetros por hora, Carlos? É 72 km por hora. Muito bem, muito bem. Foi? Queda livre? Tranquilo para tu? Beleza. Vamos falar do movimento vertical agora, porque, peraí, se ao invés de ser... aqui eu pude dizer isso porque o corpo foi abandonado. O corpo foi abandonado, foi só largado. Mas se ao invés de ter sido abandonado, se ele tivesse sido lançado para baixo, se tá lá você lá em cima e quer tacar pedra na cabeça do amiguinho lá embaixo, joga com força. Aí a coisa muda de figura, porque as fórmulas agora não vão estar tão simples. Agora esse tal V0 aqui, ó, ele vai entrar na jogada, certo? Continua sendo o quê? Movimento uniformemente variado. Só que agora a velocidade inicial, que era 0, não vai ser mais 0, vai ser um valor positivo. Peraí, pode ser negativo? Pode. V0 pode ser negativo se o cara estiver jogando a pedra para cima. Peraí, tu já vai entender isso. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui, só para a gente entender uma coisa. Se esse cara, ao invés de ter sido abandonado, tivesse sido lançado com velocidade V, lançado com uma velocidade V0 de, sei lá, 2 metros por segundo, aí como é que ficariam as fórmulas? O ΔH já seria V0T mais GT ao quadrado sobre 2. Aí esse H seria 2 vezes T mais 10T ao quadrado sobre 2, que tu até vai simplificar. Dava para substituir o H aqui, e aí você já ia ter que resolver uma equação do segundo grau, né? Beleza? Sacou? Tá. E se eu, ao invés de jogar para baixo, tivesse um outro cara aqui que quisesse te acertar lá em cima? Aí, Carlos, segura aí. Peraí, porque aqui ficou oblíquo. Digamos que eu queira vertical ainda. Calma, vertical, devagar. Oblíquo a gente vai entrar em ângulo, vai entrar em trigonometria, tá? Já já eu falo sobre isso, de repente na próxima aula. Para cima. Peraí, eu até vou usar a mesma fórmula, mas você concorda comigo que a pedra está indo para cima, quando você jogar para cima, ela vai subir, mas vai subir com uma velocidade cada vez menor? Concorda? Por quê? Porque eu tenho uma gravidade que aponta para Baixo. Para baixo. Então, na verdade, primeiro a pedra vai desacelerar, 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 até parar. Aí depois vai descer acelerando. Depois começar a descer acelerando. Então, observa só aqui, se eu usei mais para o V0 e a gravidade aponta para baixo, e o V0 foi para baixo, eu usei mais aqui, vai ficar mais aqui também, molinho. Vamos adotar a gravidade para baixo sempre como sendo positiva. Tá, então se a gravidade para baixo aqui é positiva, mas você lançou a pedra para cima, com uma velocidade, digamos, de 2 também,
Aí, quando tu for montar a fórmula aqui, você vai botar menos 2t Que tá indo mais... contra o referencial da gravidade. Perfeito, pois ele vai estar indo contra o referencial que a gente chamou de positivo. Se o que está para baixo, que é a gravidade, a gente quis chamar de positivo, o que tiver para cima a gente vai ter que chamar de negativo, para indicar matematicamente que o movimento aí está sendo retardado no início. Ok? No início ele vai com uma velocidade cada vez menor até parar. Senão ele não pararia nunca. Se gravidade e velocidade ambas forem positivas, a velocidade só ia aumentar. Não teria lógica, você jogaria uma pedra para cima e ela iria até a Lua, até o espaço infinito. Né? E não é verdade. Você joga uma pedra para cima e ela vai subindo cada vez mais devagar, cada vez mais, com a velocidade cada vez menor, até que ela atinge a velocidade zero, e aí então ela começa a cair em movimento acelerado. Então, primeiro retardado, pois gravidade e velocidade estão em sentidos opostos, e depois sim, movimento acelerado quando a gravidade e a velocidade estiverem no mesmo sentido. Compreendeu, Carlos? Uhum. A única pegadinha dessa parte aí do movimento vertical agora, que a gente entrou no movimento vertical, agora nós estamos nessa parte aí, beleza? Então eu quero que você faça agora o número A4. Faz o A4 do nosso livro aí, o verdinho, A4. Tá, só pra não dividir aqui que eu tô anotando. Claro, claro. Botei o quadro de volta aí para você anotar. Lembrando que eu estou gravando a aula, eu vou te mandar o link, tá? Para você poder acompanhar depois com calma enquanto faz os exercícios, se quiser revisar alguma coisa, tá bom? E aí, ao terminar de copiar, eu quero que você vá para o A4. Me avisa quando eu puder apagar, que aí eu já vou fazendo o esquema. Uhum. Pode pagar já. Então, o problema diz o seguinte, um corpo é lançado verticalmente para baixo, de uma altura de 120 metros, com velocidade inicial de 15 metros por segundo. Então, tem um carinha aqui, lançando para baixo, com uma velocidade inicial de 15 metros por segundo. Lembrando que nós estamos no planeta Terra, que tem uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado para baixo. Na verdade, Carlos, essas grandezas são vetoriais, então elas teriam que ter uma seta em cima de vetor. Eu estou poupando essa explicação nesse momento para não deixar a matéria complexa, tá? Já já, quando a gente entrar em vetor, eu passo a avisar sempre que a grandeza for vetorial, tá? Então, se você encontrar um G com uma setinha em cima, é por causa desse detalhe, tá? Você lembra, né? Sim, sim. Ele quer saber o tempo que leva para esse corpo estar a 70 metros do solo apenas. Em que tempo ele vai estar a 70 metros de altura? E aí, Carlos, já fez? Começou? Tem alguma ideia para começar? Tô fazendo. Beleza. Se quiser ir conversando sobre o que você está fazendo, tá?
Tô em aula, tô em aula, tô em aula, tô em aula. Tô em aula, eu estou em aula. Não dá, não dá, Catarina. Porra. O Catarina, deixa de ser bagunceira, Catarina. Voltei. Fala pra ela que é o monstro que vai sair do computador. Tu tá ouvindo só pelo fone, né? Ela não ouviu falando não, né? Não, não. Não, não. Carlos, quando é que você fica liberado do Cefet? Quando é que você entra de férias lá? Abriu. Caraca, vai seguir dezembro normalmente. É, acredito que sim. Não, porque eu estava pensando em intensificar o mês que vem de aulas, né? Mas se você tiver cheio de trabalho, cheio de prova final, cheio de teste, não vale a pena, porque o ideal é que você tenha esse tempo aí para fazer o exercício, mandar as dúvidas, ou te ajudar pelo WhatsApp e tal, né? É. A gente, pelo que eu tô fazendo aqui, a gente vai cair numa equação de segundo grau. É. Que ajuda? Deixa eu fazer então. Vamos lá. Não, 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 só porque por causa dessa situação que aconteceu, acabou atrasando. Sim, sim. Mas pelo que eu tô vendo aqui, a gente trocando os valores, tudo certinho vai acabar caindo numa equação de segundo grau. Porque se Bom, começar pela equação horária das posições normais, vai dar H igual a H0 mais V0 T mais GT ao quadrado sobre 2. Só que dessa isso. vez você tem o H0 e você tem o V0. O V0. Eu preferiria, cara, nem falar de H e H0, já que ele está falando sobre. Eu faria logo como um delta H ou delta S, tanto faz. É, fica. É, E tudo é 120. E você quer descer só até 70? No fundo, quantos metros você quer você quer descer descer? só 50. 120 menos 70. Então vai 50. dar Então você tem um 50. delta S de 50 metros para percorrer. Que mais? O cara foi lançado para baixo com uma Tá velocidade inicial com de 15 15 metros metros por segundo. por segundo como velocidade. Então já tem o V0 que vai multiplicar Então, olha com T. lá. V0T Mais mais GT ao quadrado sobre 10T. 2. Sim. Aí joga o T para o outro lado, multiplicando o delta S, que a gente já sabe que é 50. Então vai ficar 100 igual a V0T Calma aí, mais GT ao Carlos. quadrado. Calma aí, Ah, tá rápido Carlos. demais? Tá rápido Calma demais? aí. Deixa eu substituir. Quer dizer então que você tem 50 metros para percorrer. A velocidade inicial era 15 para baixo, que está no mesmo sentido da Da gravidade, gravidade, então então é mesmo mais sinal. também para a gravidade, que é 10. Ambos apontam no mesmo sentido, é um movimento acelerado, ok? Uhum. Que está sobre 2. Olha só, tu não pode jogar esse 2 para lá multiplicando, não. Tu só poderia se tu multiplicasse também esse cara aqui. Entende? Isso é regra básica de equação. Uhum. Se você, relembrar rapidinho aqui, se você tem um número dividindo todo o segundo membro, você pode jogar para o primeiro membro multiplicando. Ou se você tem um número dividindo todo o primeiro membro, você pode jogar para lá multiplicando o segundo membro. Aí isso até a gente até já brincou muito de um produto dos meios igual ao produto dos extremos, que a gente multiplica cruzado, igual é a regra de 3. Mas se o 2 está só sobre um dos carinhas do segundo membro, você não pode sair jogando por outro lado É, multiplicando porque só o multiplicar 50 por não, tudo, tá? tá certo. Já viu onde errou, né? Uhum. Eu sugiro continuar assim, simplificando aqui o 10 com 2, ó. Ó.
10 com 2. E o cara vai ficar assim, ó. 50 é igual a 15t mais 5t ao quadrado. Viu aí? E aí, Carlos? Sim, é uma equação do segundo grau. Porém, antes de sair resolvendo ela, como eu não estou interessado em fazer gráfico nem nada, eu posso simplificar os coeficientes. Quando der para dividir todo mundo por um determinado número, você pode fazer essa simplificação. Por exemplo, 50, 15 e 5 podem todos ser divididos por 5. Então eu posso fazer isso, só se der para fazer em todos, beleza? Beleza? Isso aí eu E aí lembro. vai ficar mais fácil, porque vai ficar 10 é igual a 3t mais 5t ao quadrado. Sacou? Arrumando isso para resolver a equação do segundo grau, ficaria 5t ao quadrado mais 3t. Vou jogar o 10 para o outro lado, subtraindo. Fica só 0 de um lado. 5t ao quadrado mais 3t menos 10 é igual a 0. Não ficaria t ao quadrado, não? Ô, rapaz, tem razão. Ih, viajei aqui, esqueci de dividir. É o cansaço. Vamos lá. 5t... t ao quadrado mais 3t menos 10 igual a 0. Carlos, eu gosto de fazer por soma e produto. Você lembra dessa parte? Se você quiser, eu até faço por baixo, que era com você. Mas eu acho mais prático a gente primeiro tentar soma e produto. Vambora? Lembra da formulinha da soma? Uma das raízes é menos b sobre a. Então seria menos 3 sobre 1. Ou seja, a soma das respostas teria que dar menos 3. E o produto das respostas é dado pela formulinha C sobre A. O C vem junto com o sinal, né? Uhum. Seria menos 10 sobre 1, que dá menos 10. Então, eu gosto de pensar primeiro nos números que multiplicados dão 10. O primeiro número que me veio à cabeça é 2 vezes 5. Uhum. Sendo que, para dar menos 10, é porque um deles é negativo, certo? Certíssimo. Ou é menos 2 vezes 5, ou é 2 vezes menos 5, beleza? Uhum. Sendo que ao juntar eles, ao somar eles, deu menos 3. Quando a gente soma números com sinais diferentes, a gente tira a diferença e dá o sinal do maior. Se o sinal ali na resposta foi menos, é porque o maior era O maior menos. número é negativo, então tem que ser menos 5. Isso, moleque. Então a resposta é 2 e menos 5. São essas as duas raízes para esta equação do segundo grau. Algebricamente, admite-se 2 e menos 5. Porém, como veio da física, e nós na física estamos trabalhando nesse caso com a variável tempo, não existe tempo negativo. Tem que ser 2. Logo, não convém a resposta menos 5 nessa questão. Logo, o cara vai levar um tempo de 2 segundos para descer esses 50 metros. Ou ele vai levar 2 segundos para estar a 70 metros de altura. Certíssimo. Beleza, Carlos? Uhum. Bom, tem letra B? Não, é só o tempo mesmo. Maravilha, faz o A5 então, vamos lá. Uma bola é lançada verticalmente para cima. Fique esperto aí nessa, hein? Uma bola é lançada verticalmente para cima.
no vácuo, a partir do solo, com velocidade de 30 metros por segundo. Essa questão é bem bonita, viu? E ela cai muito, ela é clássica. Adote G 10 metros por segundo ao quadrado. Para baixo. E ele quer o tempo de subida. Ele quer a altura máxima. Ele quer a distância da bola ao solo 1 segundo após o lançamento. Ele quer a posição H quando o tempo for 1 segundo. E ele quer saber se 5 segundos a bola vai estar subindo ou descendo. Em 5 segundos, a bola estará subindo ou descendo. Quer que eu vá fazendo com você? Pode ser. Vamos trocando uma ideia juntos, né? Porque essa questão ela tem bastante detalhes aí. Aí, Catarina. Catarina apagou a luz. Pega aí um segundo. Ela quer atenção. Bota ela aí na câmera para eu falar com ela. Poxa. Poxa. Ela fez para te zoar, Carlos, ou foi sem querer? Ela fez para te zoar, Carlos, ou foi sem querer? Pior que eu não sei. Que idade ela tem? 9. 9 anos, essa fase é muito boa. Vamos lá então, Carlos. Primeiro, tempo de subida. Pô, tempo de subida. Por que razão essa pergunta apareceu nesse tipo de problema? Vamos raciocinar. Tu tá jogando um objeto para cima, porém a gravidade puxa todo mundo para baixo, acelera todo mundo. Então, no início, esse vai ser um movimento com uma velocidade para cima que está desacelerando, concorda? Uhum. Se ele está desacelerando, a velocidade vai começar a diminuir. 30 vai cair para 20, vai cair para 10, vai cair para 0. Dá até para fazer de cabeça esse. Se você vai diminuir 10 metros por segundo a cada segundo, a gravidade não é de 10 metros por segundo para baixo? Então, se tu estava em 30, um segundo depois tu cai para 20. Um segundo depois tu cai para 10. Um segundo depois tu cai para 0. Ou seja, ele vai parar em 3 segundos. Mas vamos no cálculo. Vamos no cálculo que você está inseguro ainda. Vamos lá. Vamos lá. Não, é que assim, eu tava com dificuldade só de interpretar, tipo, como eu ia achar o tempo de subida. Uhum. Aí você foi falando, foi ficando mais claro. Maravilha. Agora eu já só peguei. Você pensar que o tempo de subida é o tempo que vai levar para ela parar. Que eu só posso afirmar que ela subiu tudo quando ela chegar na velocidade final 0. Então você vai lá e coloca isso aqui, ó. Eu quero saber quanto tempo vai levar para ele chegar na velocidade 0. Eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a velocidade 0, eu tenho a aceleração e quero tempo. Isso é a equação horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Que aqui a gente vai adaptar, né? A gente vai dizer o seguinte, que V é igual a menos o V0, porque está jogando para cima. Conta a gravidade. E a gravidade mais GT. Bobeira. Na verdade, é a mesma fórmula manipulada.
Eu quero que essa velocidade final seja 0, porque isso é que me garante que ela não vai mais subir, né? Velocidade parou lá em cima, foi o máximo que ela chegou. Aqui vai ser menos 30 e aqui vai ser mais 10t. Olha lá, se eu jogar o 30 para o outro lado, fica que 30 é igual a 10 vezes t. Se eu quero t sozinho, eu jogo 10 para lá dividindo. 30 sobre 10 é igual a t. Logo, t é igual a 3 segundos, conforme nós já tínhamos, por lógica, feito essa questão aí. Beleza, Carlos? E na letra B, cara? Na letra B, ele está perguntando qual a altura máxima. Se a pergunta no exercício fosse só a altura máxima, sem você ter calculado o tempo, ou sem ter como calcular o tempo, tu também poderia ter usado Torricelli. E com essas mesmas informações, tá? Porque no fundo, quando a velocidade chegar em 0, a pedra também vai atingir a altura máxima. Concorda? Que ela está subindo com uma velocidade cada vez menor, cada vez menor. Quando ela chegar na velocidade 0, isso me garante que ela parou de subir. A partir dali, ela vai passar a descer. Então, ali também é o ponto da altura máxima. Então, você pode usar Torricelli ali, tá? Ou você pode também usar a equação horária das posições. Se eu quero a altura máxima, é tipo um ΔH, né? Que é o V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Eu vou usar GT ao quadrado sobre 2 aqui, né? Eu quero saber se H máximo. A velocidade inicial é menos 30. O tempo você já sabe que é 3 segundos. A letra A te fez calcular isso, então eu vou aproveitar e vou pegar dela. Gravidade mais 10 vezes 3 ao quadrado sobre 2. Pronto, agora é só resolver, né? Simplificando 10 com 2, aqui dá 1 e aqui dá 5. Menos 30 vezes 3, menos 90. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 5 é 45. H deu menos 90 mais 45. Deu menos 45 metros. Aí tu fala assim, ué, que doideira esse espaço ter dado negativo. Não, não é doideira não. Lembra que a gente adotou que para baixo é positivo? E, portanto, como o V0 aponta para cima vai ser negativo? Então, ter dado menos 45 metros significa um deslocamento de 45 metros no sentido para cima. Você não chamou de para cima de menos? Olha como a matemática é perfeita. Tecnicamente, você está indo também contra o referencial. Contra o referencial. Você foi 45 metros contrário ao que você chamou do mais. Mas, interpretando fisicamente, né, o módulo dessa variação de altura foi de 45 metros. Logo, a altura máxima foi de 45 metros. Sem problema para você isso, né, Carlos? Pronto? Letra C. Qual será a altura quando o tempo for 1 segundo? E aí? Qual será a altura? Só no lugar do tempo você substitui você colocar 1. Segundo. Então vai ficar o mesmo ΔH. Você botou dessa vez o referencial para cima como negativo. Então, menos 30 vezes 1 mais 10 vezes 1 ao quadrado sobre 2. ΔH será igual a menos 30 mais 5. Menos 25 metros. Ou seja, significa na prática que a bola subiu 25 metros. Vou botar em módulo, tá? Porque eu estou considerando agora apenas o valor absoluto, o valor da altura atingida. 1 segundo depois que você jogou a bola, ela estava em 25 metros.
Beleza? Uhum. Essa era a letra C. E a letra D, hein? Na letra D ele pergunta assim, em 5 segundos a bola sobe ou desce? A bola vai estar subindo ou descendo? Bom, a gente sabe que em 3 segundos ela vai estar na altura máxima que ela atinge. Então, por lógica, passados 5 segundos ela já vai estar descendo. Perfeito. Se em 3 segundos ela levou para atingir a altura máxima, 3, atingiu a altura máxima, parou. 4, ela está descendo. 5, ela está descendo. E se ele perguntasse, por exemplo, que altura ela estaria 5 segundos depois? Que altura? O exercício não perguntou, você já respondeu, descendo. Já acertou. Se ele perguntasse a que altura ela estaria? Vamos lá. H vai ser V0, que é menos 30 vezes 5, mais 10 vezes 5 ao quadrado sobre 2. Dá para cortar, né? Dá 1 e dá 5. Delta H vai ser igual a menos 150 mais 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, o delta H vai indicar que ela ainda vai estar a 25 metros acima do solo. Né? Você chamou aqui de zero, né? E tudo que sobe negativo, então estaria, se para cima é negativo, ela estaria ainda 25 metros para cima do solo. Porém, com a velocidade para baixo. Né? Se perguntasse que velocidade ela teria, vamos aproveitar o problema. V menos 30, não é isso? Mais 10t, que agora são 5 segundos. Então, a velocidade seria menos 30 mais 50. A velocidade passaria a ser de mais 20 metros por segundo. Eu coloquei esse mais de propósito. Porque está indo no referencial da gravidade. A matemática te respondendo de novo que ela estaria a 25 metros e dessa vez com a sua velocidade apontando para o referencial que a gente chamou de positivo, que era o mesmo da gravidade. Se para baixo era mais e no final deu mais, significa que de fato a bolinha em 5 segundos estará descendo, vai estar com uma velocidade de 20 metros por segundo e a uma altura de 25 metros do solo. Beleza, Carlos? Pontos importantes para você sacar nesse tipo de questão. Primeiro, se está falando no vácuo, o ar não vai influenciar, o tempo de subida será igual ao tempo de queda, ou tempo de descida, tá? Então, se perguntasse assim, poderia ter mais uma letra, uma opção. Qual foi o tempo total de voo? O tempo de voo. Ou quanto tempo levou para voltar a mão do cara que jogou? Se você já calculou que levou 3 segundos para subir, saiba que ela vai levar 3 segundos para descer. É como se fosse aquela questão que eu falei da simetria, do movimento ser simétrico. Levou 3 segundos para subir, vai levar 3 segundos para descer. Mais um detalhe maneiro. A velocidade de partida será igual à velocidade de chegada. Então, se saiu da sua mão a 30 metros por segundo, vai voltar para a sua mão. Com 30 metros por segundo. Vai chegar com 30 metros por segundo também. Sacou, Carlos? Beleza? Além disso, outro ponto importante é que toda vez que ele se referir à altura máxima, basta você igualar essa velocidade a zero na subida, né? Beleza? Aí você vai descobrir que quando a velocidade é zero na subida, chegou lá em cima, a velocidade deu zero, esse tempo que levou para chegar lá é a altura máxima. Eu tinha te falado que dava para fazer a letra B também por Torricelli, né? Dava. É porque a gente já tinha o tempo e era mais fácil fazer pelo tempo. Mas se não tivesse o tempo, dava para chegar à conclusão que se a altura máxima implica que a velocidade final é zero, então era só aplicar Torricelli.
Com as devidas alterações, é claro. Velocidade final é 0, então vai ficar um 0 aqui, né? Velocidade inicial era menos 30, vai ser elevado ao quadrado. E a gravidade, 2 vezes G vezes ΔS. Vai dar 900, você ia continuar. E mesmo que desse um... Quanto foi que a gente achou de altura máxima mesmo? Não me lembro. 45, né? Mesmo que desse negativo no Torricelli, também não tem problema nenhum. Mais uma vez, isso encaixa na nossa ideia, que nós chamamos para cima de negativo, para baixo de positivo. Tudo se encaixou, Carlos? Uhum. Maravilha. Maravilha. Então, eu vou pedir agora que você continue fazendo esses exercícios aí que eu passei. Foram 3 páginas de exercício, tá? Tem uma discussão teórica também que eu prefiro que você leia primeiro. Aquela ideia do experimento de Galileu, de subir na Torre de Pisa e lançar 2 objetos com massas diferentes, ok? Que o mesmo objeto de massas diferentes, se considerados no vácuo, se forem desprezados, a resistência do ar for desprezada, chegarão ao solo ao mesmo tempo. Então tem algumas questõezinhas conceituais aí que também é bom você dar uma lida e fazer. Mas eu preferi ocupar o tempo da aula de hoje trabalhando bastante essas formulinhas, porque não só envolve a continuação da aula passada de física e a aula passada de matemática, como também eu precisava te falar sobre essa questão do referencial, das fórmulas que vêm todas da mesma origem, né? Não é fórmula nova nenhuma que a gente teve aqui, foi mais uma sacação nova, né? E me parece que você entendeu super bem. Beleza, Carlos? Vamos tirar a prova dos 9 na hora dos exercícios. Capricha aí nos exercícios, manda as dúvidas, capricha nos de matemática, manda as dúvidas, que a gente se vê de novo na quinta-feira, às 6. Combinado? Podemos encerrar por aqui, meu amigo? Podemos? Ficou alguma dúvida? Não. Tranquilão, né? Na verdade, Pode tem até uma perguntar. dúvida agora Pode que eu perguntar. estava lembrando das aulas de física do primeiro ano. Não tem nem a ver com o movimento Pode falar, à uniforme. vontade. Eu lembro que a senhorita Elika Takimoto complicou bastante essa parte. E imaginemos que você vai jogar a bolinha para frente, mas você está em um carro em movimento. Problema Você nenhum. joga a bola em movimento, você joga a bola no mesmo sentido do carro. Eu lembro pela explicação da época, que a velocidade do carro não ia influenciar na velocidade da bola. Só quero lembrar essa parte direito. Se Cuidado. você tava falando, Cuidado, porque aí tem 2 questões, né? Deixa eu limpar o nosso quadro aqui. É uma questão chamada... É só mais por questão de curiosidade mesmo. Não, problema nenhum. Isso aí, inclusive, pode cair numa prova sim. É porque eu não cheguei ainda em lançamento inclinado, né? Eu não estou falando ainda de... Mas posso até continuar isso na próxima aula, se você quiser. Mas só para você não sair sem a dúvida, né? A questão da independência dos movimentos, né? Se tem uma bolinha rolando, digamos que tem uma bolinha rolando numa mesa, tá? Indo para cá. Beleza? E chegou na ponta da mesa. Ela vai cair. E ela vai cair formando esse desenho aí de uma parábola. Parábola, né? Uhum. De uma parábola. E aí aqui, cara, a gente pode explorar a ideia assim, perguntar o alcance, quanto tempo vai levar, papapá. O que acontece aqui é que vão ter 2 movimentos ocorrendo simultaneamente. O primeiro movimento é da bola indo para frente, por inércia. Ela vai para frente com uma velocidade constante, v, em movimento uniforme. Posso botar assim, que para frente, o movimento é uniforme, velocidade constante. Porém, para baixo, ela vai estar sendo acelerada pela gravidade, certo? Então, você vai ter uma velocidade, vou botar assim, no sentido y, tá? Você já entende bem isso?
Vx vai ser sempre o mesmo, mas Vy será cada vez maior. É por isso que forma uma parábola, ela inclina mais para baixo. Compreende? Compreende, Carlos? Agora, se você está num carro, tá ok? E joga a bola para frente, né? E joga a bola para frente, a velocidade que você jogou mais a velocidade do carro, para frente a velocidade do carro importa sim. A bola vai ter um alcance muito maior se você jogar de um carro em movimento ou de um ônibus em movimento do que se você jogar parado. O alcance vai ser maior. Estou esbarrando aqui na mesa. O alcance será maior. O tempo de queda aqui que vai ser igual. Porque para baixo, se você só jogou para frente, para baixo é a queda livre, tal qual o VY ali. Eu faço, inclusive, um experimento com os meus alunos, quando eu estou presencial, não dá para eu fazer agora, mas dá para você tentar reproduzir em casa, que é colocar duas moedas na beirada da mesa. Ó, vou tentar desenhar uma beirada da mesa aqui, ó. Deve ser disso que você lembrou. Imagina uma mesa vista de cima, tá? Uma moeda aqui, quase caindo, sacou? E uma moeda aqui, na lateral, quase caindo. E você vem com o dedo, olha para cá, e empurra ela. Você vem com o dedo aqui, seu dedo aqui, ó. Sua unha, sacou? Entendeu o desenho? E dá um empurrão assim, ó. Pou! O que vai acontecer com essa moeda aqui? Essa moeda aqui vai descrever essa parábola aqui que eu apontei, ó. E essa outra moeda aqui que só pegou de beirada? Ela vai rodar e vai cair em linha reta, lá para baixo. E sabe o que vai acontecer? As duas moedas chegarão ao solo ao mesmo tempo. Tanto a que fez a parábola, quanto a que caiu em linha reta, vão fazer o mesmo barulho ao mesmo tempo no solo. Você pode fazer esse experimento daqui a pouco em casa. Sacou? Quer dizer, mostrando que o tempo, mostrando que há dois movimentos independentes. O tempo que vai levar para a moeda que está indo em parábola cair é o mesmo tempo que a que está indo em linha reta cair, porque ambas estarão sendo aceleradas pela gravidade. Porém, o alcance da que foi empurrada vai ser maior, né? Compreendeu? Então, talvez no meio da bela explicação da sua querida professora, que envolvia tantas coisas ao mesmo tempo, você se confundiu aí. Porque jogou para frente no carro, vai influenciar ou não vai influenciar em quê? Se for, a pergunta for em relação ao alcance, vai influenciar sim. Se for, tu tá indo se num for carro o tempo assim, de por queda, hora. não. E ainda tem a questão da resistência do ar, que também influencia. Mas desconsiderando sim, agora, nesse momento, a resistência do ar, pô, se tu joga 20 metros por segundo e tu tá parado, e se você tá no trem ou no ônibus a 20 metros por segundo e joga lá para fora, e ele tá a 100, é como se a bola saísse a 120. As velocidades se somam. Sacou? O que acontece é que, se tiver a mesma altura, elas vão levar o mesmo tempo de queda. Agora até lembrei que a gente estava mexendo com essa parte de vetorial. Agora, tipo, veio o flashback. Abriu e clareou, né? Tava confuso, né? Dela explicando jogar. Agora que eu lembrei que você falou da soma. Agora sim. Ela usou isso para explicar soma e subtração de vetores. Agora você entendeu, né? Foi bom você ter feito essa pergunta. Foi uma ótima pergunta. Que mostra a independência dos movimentos no lançamento vertical. É o nosso próximo passo, é entrar em lançamento vertical para depois ir para lançamento oblíquo. Sacou? Que já seria inclinando, se você chegasse e inclinasse. Tá? Mas foi legal que a gente até já adiantou essa ideia. Depois, tenta reproduzir só esse experimento da moeda. Você entendeu esse experimento aqui? Tá? Ele visto de lado, vai acontecer o seguinte. Ele visto de lado, vai acontecer que, enquanto uma moedinha cai assim, a outra moedinha cai assim. Mas você vai ouvir o barulho delas no chão ao mesmo tempo. Provando que essa moedinha aqui executou o movimento para frente e movimento para baixo, igualzinho se ela tivesse sido só abandonada em queda livre. Ela cai igualzinho no mesmo tempo de queda livre, mostrando a independência entre os movimentos vertical e
horizontal. Na vertical, ela vai ter um alcance maior, porque na vertical ela está em movimento uniforme, por inércia. Na horizontal e na vertical, ela está acelerada pela gravidade. Cairia igual a outra que caiu em queda livre. Beleza, Carlos? Beleza. Foi, meu camarada? Muito bem. Você está indo muito bem. Está de parabéns, tá? Então, para casa, terminar essas 3 páginas de exercícios que eu passei. Acho que tem uns 20 exercícios aí sobre lançamento vertical. Tá beleza, meu amigo? Ok. Mais alguma dúvida? Não. Tá tranquilo? Tranquilo. Então, vamos encerrando por aqui. Um abraço e até a próxima. Falou? Até. Valeu, Valeu. Carlos.